Oi, Malta! Nós somos do canal Mais Dois Brasileiros em Portugal. Eu sou a Grazi E eu sou o Estevão. e no vídeo de hoje a gente vai contar para vocês um pouquinho como foi o nosso processo de passaporte e de visto, que foi com a maneira que a gente veio para cá. Antes de mais nada, eu vou pedir para você se inscrever no canal, compartilhar, comentar e curtir, que isso ajuda muito a gente. Não esqueçam, a nossa meta é 1.000 inscritos. Então, continuando a cronologia do vídeo anterior para ficar na ordem, a gente hoje vai explicar um pouquinho para vocês como foi o nosso processo de emissão de passaporte e de retirada do visto, que foi como a gente veio para cá. Quero também explicar que esse vídeo ele não é um vídeo onde a gente está explicando e ensinando a fazer, dando os passo a passo de como fazer para retirar o passaporte e para fazer o visto. A gente está só contando a nossa experiência e dividindo um pouquinho como foi o nosso processo de vinda para cá. Até porque da época que a gente fez já mudou muita coisa, já São 6 mudou. meses. São 6 meses, então já mudou várias regras. Até mesmo quando a gente estava para solicitar, mudou no mínimo umas 4 vezes os documentos que a gente teria que mandar para eles. Então, Isso. Falando um pouquinho então sobre o passaporte, tá? O passaporte ele é emitido pela Polícia Federal. Hoje deve estar no mesmo formato, mas na época que a gente tirou, a gente pagou em torno de R$ 250. Isso muda um pouco também de estado e de região. Nós fizemos em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, no Brasil. Então, esse foi o valor que a gente pagou. A gente fez a solicitação do passaporte e ele ficou pronto dentro de 10 dias. né. Então, a gente levou os documentos que precisa, são documentos bem básicos. É no site, preenche um formulário no site da Polícia Federal e depois vai lá, faz o pagamento dessa taxa e retira dentro de 10 dias. Depois que já estava pronto o passaporte, a gente foi pesquisar como que a gente vinha para Portugal. Porque a forma mais conhecida que funcionava há um tempo atrás era a pessoa vir como turista, chegava aqui, fazia uma manifestação de interesse, ficava e se legalizava. Porém, a gente percebeu que tinha um novo visto que estava sendo feito, que era o visto de procura de trabalho. Bom, daí a gente foi pesquisar então o que precisava para esse visto. Cada visto tem a sua particularidade. O visto de procura de trabalho, ele é um processo que reúne vários documentos. Eu nem sei dizer quantos documentos, mas foi um bolo assim de documentos que a gente precisou reunir para levar até o consulado português no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, para ser aprovado ou não o visto. E um dos itens que consta nesse visto que a gente precisa reunir é o valor que a gente tem que trazer para cá na vinda para Portugal. Na época, 6 meses atrás, esse visto de procura de trabalho dizia que eu precisava ter em conta bancária 3 vezes o salário mínimo de Portugal, que isso na época dava em torno de 2.280 euros, em torno de 12 mil reais. Então, nesse período, a gente começou um processo de reunir documentação e também o valor, né? Porque quando dá a entrada no processo de solicitação do visto, quando vai e leva no consulado, tu tem que já ter tudo isso disponível. A gente teve que fazer uma programação que levou, acho que quase um ano, nos reunindo toda a documentação e principalmente financeiro, que fez a gente se programar para no momento que a gente solicitasse o visto, a gente já ter todos os documentos, inclusive o valor. Saí do meu emprego, vendi o carro, Eu também ah, estava já juntando algum dinheiro. sim. Então, foi um valor que ele é um valor que não é muito barato, né? E é por pessoa, tá, gente? Então, é 12 mil reais eu tinha que ter na minha conta e o Estevão também tinha que ter 12 mil reais na conta dele, só para solicitar o visto. Ou seja, poderia não ser aprovado e a gente já tinha que estar comprovando em extrato bancário esse valor para solicitação do visto. Isso é até um ponto interessante de ressaltar, que teve algumas pessoas que já perguntaram pra mim no Instagram. Não dá pra, tipo, pôr essa parte em dinheiro na minha conta, tirar o print pra mandar pra eles e passar pra tua. Tem que ter o valor pros dois, Sim. porque senão eles percebem e já não é aprovado o visto. Então é muito importante ter Que todo o os valor dois realmente. tenham o valor. Depois de reunir toda essa documentação, da gente ter o valor disponível, a gente deu entrada no consulado português lá em Porto Alegre no dia 20 de abril e esse visto ele tinha a previsão de ser liberado ou não em 3 meses. E foi esse o tempo que levou para nós. Então, uma das situações que nos deixou bem aflitos, apreensivos, é que dentro do processo de documentos do visto, a gente já tinha que enviar as passagens compradas.
Então a gente teve que dar um espaço de tempo, que era o tempo que poderia ou não ser aprovado o visto, que era 3 meses, e a partir daí comprar a passagem. Ou seja, a partir do momento que tu entrega o processo de solicitação do visto, começa a correr um cronômetro, porque tu já tá com a tua passagem comprada. Isso também tem a ver com a questão do valor. Além desses 12 mil, tu já tinha que ter desembolsado com o valor da passagem também, que é um valor bem alto. Acho que esse foi o tempo que a gente ficou mais tenso. Apreensivo. Porque o que acontece? Tu já tem que mostrar todos esses documentos. Aí tu já tá nervoso porque tu não Passagem sabe comprada, tudo comprado, a viagem já tá marcada. Então, tipo, no nosso caso era no dia dia 22, 21, 21 do 7. 21 do 7. Então, dia 21 do 7, nós tínhamos a viagem para vir para Portugal. Porém, a gente nem sabia se o visto ia ser aprovado ou não, a gente tinha que ficar esperando. E o nosso visto foi aprovado no último dia. No dia 20 do 6. Então a gente protocolou no dia 20 do 4 e exatamente 3 meses depois, que era o prazo que eles davam, eles falavam que eram até 3 meses e foi os 3 meses que No levou o último tempo dia. do nosso visto. No último dia a gente recebeu um e-mail de aprovação dizendo então que estava tudo ok, que a gente podia ir lá retirar o nosso passaporte com o visto carimbado. Na verdade, tem uma coisa curiosa que eu me lembrei agora e que a gente não tinha notado. O meu visto foi aprovado primeiro, te lembra disso? Isso. O Uhum. meu Um visto, dia antes. um dia antes, o meu visto foi aprovado, então eu não pude ficar tão feliz porque o meu estava aprovado e o da Grazi não. Então, mas Isso. graças a Deus no outro dia já No outro veio dia o recebeu o e-mail. e-mail. Yeah. Então, assim, acontecem. A gente tá contando isso porque, assim, o pessoal que tava acompanhando, a família, os amigos, ninguém vê essa outra parte que a gente passa, né? Porque também é muito detalhe. Então, só também pra eu, né, dar o exemplo e explicar um pouquinho de como foi a nossa experiência e de quão minucioso é esse processo. Mas então, dia 20 do 6, visto aprovado, a gente tinha que retirar dia 21 do 7, a passagem estava comprada. Por que a gente acabou escolhendo o visto, depois que a gente pesquisou? Um dos principais motivos era que a gente teria 4 meses legal no país. O visto tem validade de 4 meses, então ele começou a contar a partir do dia da nossa viagem, dia 21 do 7, e ele tinha validade até próximo do dia 20 de novembro. Além disso, ainda teria como solicitar mais 2 meses ali, caso precisasse. Esse visto, ele está vinculado, como o nome diz, é um visto de procura de trabalho. Então, ele está vinculado a pessoa chegar no local, no país, e conseguir um emprego para vincular no visto. É uma maneira que as pessoas estão vindo, trocando de país, estão vindo para Portugal e com a garantia de que ser aceito em algum emprego. Por que disso? Como a gente falou no último vídeo, quando a gente vem para outro país, é imigrante, é uma vida em branco. Então, tu não tem documento, não tem conta em banco, e esse visto ele te dá a garantia de ser aceito em alguma vaga. Então, algumas empresas ainda demoraram um pouquinho para conhecer esse visto e saber que ele estava girando, era uma coisa nova. Então, mas era uma garantia de que muitas empresas iam te aceitar, mesmo tu não tendo nenhuma documentação. Inclusive foi o que aconteceu comigo, né? Eu cheguei e uma semana depois comecei a trabalhar numa rede de mercados bem grande aqui em Portugal. Na entrevista, o gerente perguntou para mim se eu tinha residência e eu falei que não. Ele, então, infelizmente, eu gostei do teu perfil, porém não vamos ter como te contratar. E eu, tá, mas eu tô com visto de procura de trabalho. Por um acaso o gerente não sabia o que era, justamente porque era uma coisa nova. Então eu expliquei para ele e ele disse: Ah, que bom, então eu vou mandar para RH, vai ser validado isso que tu tá me falando e a gente entra em contato. E foi validada, deu tudo certo. No mesmo dia já ligaram para mim e já marcaram lá para fazer a formação. Inclusive na formação eu encontrei brasileiros que estavam aqui, que já estavam há 4 anos, estavam recém conseguindo um emprego que eu estava conseguindo em uma semana aqui em Portugal. Então é uma das grandes vantagens de Facilitou vir bastante. com o visto. Outra coisa também que a gente quis vir com o visto, porque a gente, ao pesquisar, né, os vistos que tinha disponível, a gente viu que esse visto estava tendo uma aceitação muito melhor no momento da imigração. Quando você chega aqui no país, tem que passar pela imigração, e com o visto, eles praticamente não te perguntavam nada, porque o visto já estava comprovando a que tu veio. Então, ali diz, visto de procura de trabalho, vai vir para o país para morar aqui, vinculando um trabalho àquele visto.
Nesse caso, a gente chegou, nosso processo da imigração foi muito rápido e muito prático, assim, a gente só, claro, tinha uma fila muito grande no dia que a gente chegou, tinha muita gente chegando, mas isso é independente de visto, então a gente aguardou ali na fila, tinha uma fila bem grande, e quando a gente foi passar no guichê da imigração, ele só olhou o nosso visto, acho que ele perguntou qual eram nossas Por um profissões, né? acaso ele fazia aniversário no mesmo dia que Isso, eu, aí ele comentou, "Ah, a gente faz é. aniversário no mesmo dia", e disse, vai. Bem-vindos. É, Bem-vindo. carimbou e disse bem-vindos. Então, assim, foi muito tranquilo para nós. A gente tava um pouco apreensivo, um pouco nervoso com isso também, de pesquisando em outros vídeos. A gente viu que teve muita gente que foi barrada, tinha muitas perguntas que eles faziam. A gente tava com uma pastinha com todos os documentos que podiam pedir, mas ele não pediu nada. Então, assim, a gente tava um pouco apreensivo com esse momento, mas também sabendo que tava muito mais facilitado para quem vinha com esse visto, que foi o visto que a gente veio. E a pergunta que sempre nos fazem, né? Valeu a pena ter vindo com o visto? Eu vou falar por mim, né? A gente fez junto a solicitação do visto de procura de trabalho. A ideia era essa, era sair do Brasil, vir pra cá, morar aqui e arrumar um novo emprego aqui. Então, quando a gente colocou o pedido, solicitou o pedido no consulado português em abril, a gente estava com a ideia dos dois sair dos empregos que tinham no Brasil e arrumar, começar uma vida nova aqui, arrumar um emprego novo aqui. No momento que eu pedi o meu desligamento na empresa que eu trabalhava, eu recebi a oportunidade, a proposta, né, de seguir trabalhando com o mesmo emprego do Brasil aqui em Portugal em home office. Então, o meu visto ele já estava em andamento, eu não conseguia mais cancelar. Ele já estava em épocas de ser aprovado ou não, já estava em época de da gente retirar. Então, eu não tinha mais o que fazer. Eu tinha dado a entrada no visto, eu tinha que vir com ele. Nesse caso, o visto ele é vinculado a um trabalho. Então, a pessoa encontra um trabalho e vai no CEF, que era a época o órgão que regulava isso, e dizia, ó, encontrei um emprego, tenho visto de procura de trabalho, encontrei o trabalho e agora eu posso dar entrada na minha residência. E no meu caso, como eu vim com um emprego home office, esse processo ele não tinha como acontecer. Então, como eu estava em contagem ainda de visto, ele tinha validade por 4 meses, eu fiquei pensando, e agora, né? O que eu vou fazer? Aí entrei em contato com um advogado que nos orientou e até para a gente saber como prosseguir, né? Porque a gente estava completamente sem entender o que fazer nesse caso. E aí ele me orientou a fazer uma solicitação de residência CPLP. Após retirar o título de residência CPLP, o meu visto, então, ele venceu no dia 17, se eu não me engano, de novembro, e a partir daí, então, eu passei a ter a residência CPLP. No meu caso, o visto de procura de trabalho ele foi válido porque a possibilidade de tirar a residência CPLP só é aceita com o visto válido. Então, se eu não tivesse o visto, não tivesse nada, eu não ia conseguir solicitar a autorização de residência CPLP. Então, nesse caso, o visto para mim ele foi bom por todos esses pontos positivos que a gente falou anteriormente, a imigração, entrada no país, aceitação no país. Só que ele não serviu para mim para vínculo com o emprego, porque eu estou ainda trabalhando no meu emprego do Brasil. No meu caso, além de todos esses pontos que a gente já comentou, valeu muito a pena o visto. Eu já trabalhei em 3 empregos diferentes aqui. Trabalhei numa rede de supermercados muito grande aqui. Trabalhei numa das maiores empresas de telefonia. E agora estou trabalhando no aeroporto. Todas as empresas eu fui muito bem aceito justamente por causa do visto. E também, no primeiro emprego ali, eu já consegui agendar minha entrevista no CEF, já fiz a entrevista, já dei andamento na minha residência. Então valeu muito a pena para mim. Como eu tinha falado, essa foi a nossa experiência. A gente queria contar um pouquinho para vocês como que foi para nós essa parte de passaporte e de visto. A gente acha até hoje que valeu muito a pena em casos diferentes, como foi o do Estevão, não foi igual comigo, mas igual para mim também valeu muito a pena, senão talvez eu também não conseguiria ter tirado a minha residência mesmo sendo CPLP. Então, para nós valeu muito a pena sim. É um processo que tem que ser muito bem planejado, como a gente falou, ele é um processo, o visto ele é um processo todo muito caro, né, para quem está no Brasil. Ele é um processo que tem que ser muito bem planejado e muito bem pensado. Então, mas de qualquer forma, a gente achou que valeu muito a pena sim. No próximo vídeo, a gente quer conversar um pouquinho e falar sobre a nossa experiência sobre o arrendamento, que é o aluguel aqui, né, no país, e mostrar um pouquinho do local que a gente está morando, como foi que a gente conseguiu esse local, como foi que a gente conseguiu achar o lugar que a gente está morando hoje, em que lugar que está situado, o nosso processo de relocation, que foi o que a gente optou a fazer. Então, tudo isso a gente vai falar um pouquinho, contar como foi a nossa experiência no próximo vídeo. Então, se tu quer ver como é a nossa casinha, onde a gente mora, nosso bairro, se inscreve no canal. Um beijo, se inscreve no canal, até o próximo vídeo.